Olá, estudante da segunda série. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os verbos modais com foco no verbo must. Eu tenho a seguinte frase aqui. It's getting late, I must go. Está ficando tarde, eu devo ir. O que o verbo must está expressando? Se eu digo eu devo ir, o verbo must ele expressa uma obrigação, um forte conselho, algo que de fato a pessoa precisa fazer. Must, como verbo modal, significa deve. Ele é utilizado para necessidades e obrigações. Quando você tem a obrigação, a necessidade de fazer algo, tá ok? E por que a gente o chama de verbo modal? Como todos os verbos modais, eles expressam modalidade. Esse daqui, o verbo must, ele expressa uma modalidade de obrigação. Esses verbos, pessoal, eles são invariáveis, ou seja, não há como conjugá-los em tempos verbais diversos. O must significa deve e pronto. Portanto, dentro de frases, basta você acrescentar o sujeito, logo em seguida o must, o verbo modal, e o resto da frase. Caso você queira formar uma pergunta, é sempre necessário fazer a inversão, ou seja, você sempre joga o verbo modal, seja ele qual for, antes do sujeito. Bora ver alguns exemplos. Must, ele é utilizado para expressar uma obrigação, obligation, or a strong advice, ou um conselho muito forte. Se a gente observar a primeira imagem, nós temos uma menina que está na cama doente, tá ok? E a frase diz, she must be in bed because she has the flu. Ela deve ficar na cama porque ela está com gripe. Portanto, nós temos uma obrigação do que ela deve fazer. No de baixo, nós temos um menino escovando os dentes. E a frase diz, Jack must brush his teeth before going to bed. Que o Jack, ele deve escovar os dentes antes de ir para a cama. Strong advice. Temos aqui, então, um conselho forte. Um conselho importante do que a pessoa deve fazer. Vale ressaltar o seguinte, se porventura você quiser transformar essas duas frases numa pergunta, por exemplo, ela tem que ficar na cama só porque ela tem gripe, só porque ela está com gripe? Basta você pegar o verbo modal e jogar ele para antes do sujeito. Então a frase ficaria, must she be in bed because she has the flu? Simples assim. Na hora de você responder, joga para depois do sujeito, ok? E temos também a forma negativa do modal must, que seria o mustn't, que é usado para expressar uma proibição. Então aqui nós temos, primeiro exemplo, um garoto que está dormindo durante a aula, ok? Peter mustn't sleep during the class. Peter não deve dormir durante a aula. Segundo exemplo, nós temos uma placa de proibido fumar. You mustn't smoke. Você não pode fumar. It's prohibited. É proibido. Então coloca aí, ó, mustn't, ele é utilizado para expressar uma proibição, tá ok? Quero frisar aqui, pessoal, que é importante falar justamente sobre a pronúncia deste verbo, tá? Se a gente reparar aqui na transcrição fonética, você pode observar que nós não temos o símbolo que representa o som do primeiro T. Esse T, de fato, ele é escrito, ele aparece na hora que você escreve a palavra, entretanto, no momento de pronunciar, ele não aparece, tá ok? Então, a pronúncia seria mustn't, mustn't. É como se esse T não existisse, mas não confundam, ele existe na hora que escreve, só não é usado na hora de pronunciá-lo, ok? Vejam esses dois exemplos aqui, olha. Nós temos uma imagem de um menino dirigindo, dá para ver que ele é jovem, correto? In the USA, you must be 16 years old to drive. Nos Estados Unidos, você deve ter 16 anos para dirigir. É obrigado. Então, nós temos o verbo must, que expressa uma obrigação. No de baixo, in Brazil, you mustn't drive if you're under 18. No Brasil, você não deve dirigir, não pode dirigir, se você tiver menos de 18 anos. É uma proibição, é até uma questão de lei, né? Então, a lei aqui exige uma coisa, aqui também. Então, aqui pode, must, e aqui não pode, mustn't, it's prohibited. É proibido, ok? Beleza? Então, é isso.
Verbo must e verbo mustn't, que são utilizados para expressar, respectivamente, um forte conselho, uma necessidade, e o outro, uma proibição. Nesse vídeo falamos sobre os verbos modais com foco no must e mustn't. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tchau, tchau!